galera, voltamos com mais um Comentando Episódio. E sim, como vocês leram no título, voltamos a comentar Game of Thrones. Cara, esse episódio eu posso dizer que pra mim ele foi um episódio extremamente foda, tão bom quanto os outros episódios, porque nesse a gente viu aí finalmente o retorno do Jon Snow, vimos vários plots de vários locais da série, então o episódio foi muito foda. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Canal do Gordo! A começar, nós vimos vários elementos, como eu falei, vimos Braavos, vimos Vaz Dothrak, vimos Winterfell, vimos Kingsland, então vimos Meereen, a muralha, então foi mostrado vários plots muito interessantes e que nos revelaram muitas coisas em questão da série. Vimos também o Sam indo para a Cidadela. Só que antes de chegar na Cidadela, como ele mesmo falou, vai levar a Gilly e o jovem Sam para a casa dele, para a mãe dele cuidar dos dois, enquanto ele vai se tornar um mestre na Cidadela. Eu achei bem interessante, porque quando eu vi as imagens, as fotos, eu achei que ele estava triste porque ele soube da morte do Jon Snow, mas na verdade era porque ele estava passando mal mesmo no barco. Então eu achei que foi bem interessante, porque também estava faltando ele aparecer e dar uma resolução do que estava acontecendo pro lado dele. Porém, a gente viu ali o Jon Snow retornando, o Sr. Devils meio assustado, sem saber aquela situação toda, o que estava acontecendo, como realmente ele conseguiu voltar. A Melisandre chegou perguntando para ele o que ele viu do outro lado e ele declara que não viu nada. Ele ainda estava meio confuso e parece meio abalado por tudo que aconteceu, porque, cara, você foi traído, morto e ressuscitado. Então isso deixa a cabeça de qualquer um, assim, muita informação para pouco momento. Então aí a gente viu ele se recuperando, chegando, cumprimentando as pessoas, mostrando que realmente ele estava vivo. Ele teve um pequeno diálogo com o Ed doloroso e tal, e aquela situação toda. Aí basicamente eles já cortam para outras partes. Vimos também a Torre da Alegria e a batalha entre Ned Stark e Arthur Dayne, um dos melhores espadachins de Westeros, e ele estava basicamente protegendo o que o Rhaegar Targaryen pediu para ele proteger, que era a Lyanna Stark, que estava lá na Torre da Alegria, possivelmente dando à luz a talvez o Jon Snow, né? Que a gente pode especular isso aí, que eu achei bem interessante aquela questão toda. Vimos lá o Bran mais uma vez tendo essa visão do passado, vendo um pouco mais da história dele, do que acontecia, e ele percebendo que foi meio que algumas coisas omitidas dessa história. Porém, mais uma vez, ele tenta ir atrás, descobrir mais da história, e o Corvo de Três Olhos para ele e impede que ele faça isso. Porém, antes do Corvo fazer isso, ele grita "pai", e o Ned Stark jovem para e olha para trás como se ele tivesse escutado. Então aquilo ali me deixa aquela impressão, pô, será que quando ele está tendo essas visões, por mais que as pessoas não vejam ele, eles podem escutar? Aí o Corvo de Três Olhos ficou naquela indagação com ele questionou isso, e o Corvo falou, não, pode ter sido vento e tal. Então a gente sabe que aquelas aparições do Bran no passado podem sim alterar algumas coisas. Não sei o que exatamente vai acontecer, como vai ser o desenrolar disso. Porém, quando eles voltam lá pra caverna, lá na árvore e tal, o Bran fica chateado porque toda vez que ele está nessas visões, o Corvo de Três Olhos impede que ele continue e fala que é pra ele voltar, que se ele não voltar, ele ficar muito tempo lá, ele pode ficar para sempre e tal. Aí ele questiona, eu vou voltar pra voltar a ser um aleijado? E o Corvo de Três Olhos mais uma vez fala com ele, em breve você vai embora. Mas antes você precisa aprender tudo. E esse aprender tudo é basicamente ele saber da história, de tudo o que aconteceu. Exatamente porque a todo momento das histórias de Game of Thrones a gente percebe a questão do cara que é o escolhido, o Azor Ahai. Eu acho que é assim que fala. Se eu tiver enganado, me desculpe, me perdoe pela pronúncia errada aí. Mas basicamente a Melisandre achava que era o Stannis, mas aí depois ela viu que não era Stannis
Stannis, agora supostamente ela está pensando que possa ser o Jon Snow, justamente porque o Senhor da Luz o trouxe de volta à vida. E ela ficou questionando, se o Senhor da Luz o trouxe de volta, é porque ele tem algo para fazer. Então eu achei bem interessante essa abordagem que eles deram. Depois também a gente viu alguns momentos do Varys mostrando como ele conquista os seus passarinhos, como ele consegue as informações. E mostrou assim de uma forma brilhante, porque ele descobriu que os filhos da Arpia estão sendo patrocinados ali pelos mestres de Yunkai, mestres de Astapor e ainda por pessoas de volantes. Então, basicamente, nós podemos esperar aí um confronto entre essas cidades e Meereen. Mas ainda não ficou muito ao foco, porque o Tyrion é um cara que manja de estratégia. E a gente pode perceber ali que ele não quer um confronto, porque se os Imaculados forem confrontar essas cidades, dominarem essas cidades novamente, o que vai acontecer? Meereen vai ficar à mercê de poder ser atacada. Então, basicamente, o Tyrion parece que ele vai ir mais para um lado onde vai ser o diálogo. Ele vai tentar mais aquela questão do diálogo, conversar para evitar que tudo isso aconteça, que aconteça uma guerra entre as cidades dos povos livres, né? Não é cidade dos povos livres. Eu esqueci o nome que eles dão lá para aquela região de Astapor, de Yunkai e Volantes, mas de qualquer forma, eu acho que vai ser muito interessante essa forma do Tyrion tentar resolver na conversa, porque assim evita que a Daenerys perca mais do seu exército. E falando dos passarinhos do Vermes, isso nos leva a Kingsland, onde o Qyburn estava lá conquistando os passarinhos do Vermes com doce. E a gente descobriu que basicamente o Vermes conseguia as informações trocando as informações por doces para as crianças. Então a gente viu ali que basicamente o objetivo dele, do Qyburn, é trazer todas as informações para a rainha. Ele está sendo extremamente fiel. Vimos também a questão do Montanha, o Jaime Lannister questionando alguma coisa, aí chega a Cersei e o James lá na sala do Pequeno Conselho e basicamente tenta começar ali a, entre aspas, voltar a ter comando, voz de comando dentro do Pequeno Conselho. Porém, todos os membros do Conselho se levantam e se recusam a ficar na presença deles. Isso ali eu achei bem impactante, porque ali a avó da Marjorie já deixou claro, você não é rainha, Marjorie é rainha. Então eles estão tentando resolver os problemas da cidade de Kingsland para depois pensar nos outros problemas. E uma das coisas que a Cersei fica questionando é a questão de que a Myrcella foi morta e até agora não aconteceu nada com as pessoas que causaram a morte dela. Depois vimos também o Alto Pardal e o Tommen em um diálogo bem interessante, onde que possivelmente o que está indicando ali é que o Tommen vai ser convencido pelo Alto Pardal. E eu acho que isso é interessante, porque a gente pode perceber que antes o Tommen era influenciado pela Cersei. Depois que ele casou, antes dele casar, né, na verdade, quando ele começou o noivado com a Marjorie, ele começou a ser influenciado por ela. E agora ele pode ser influenciado pelo Alto Pardal. E o plano do Alto Pardal vai ser muito foda, porque ele provavelmente vai levar a Cersei a julgamento. Só que ela vai pedir julgamento por combate, assim fazendo com que o Montanha elimine o seu maior adversário e ela seja considerada absolvida dos seus pecados. Eu acho que o plano dela provavelmente tem tudo para dar certo, porque ela tá com um Montanha zumbi. Então isso praticamente ele vai esmagar a cabeça do oponente dele, igual ele esmagou a do Oberyn. Eu acho que vai ser muito foda. Vimos também o Winterfell, o Lord Bolton, na verdade o Ramsay, o Lord Karstark e o Lord Amber, em um diálogo ali falando que eles têm que se unir contra os selvagens que já passaram da muralha e estão sendo liderados pelo Jon Snow, apesar que ali ninguém ficou sabendo que o Jon Snow morreu e ressuscitou, mas basicamente a gente viu toda essa questão deles elaborando uma forma de tomar o controle do norte. E no caso, o Lord Amber entrega
o Rickon e a Osha. Cara, eu fiquei meio assim, falei, caralho, será que o cara realmente vai trair os Starks? Porque ele, de certo modo, ele lutava pelos Starks, apesar que os Boltons também, os Karstark também, mas aí essa questão, eu não sei o quanto vai ser essa questão da fidelidade, principalmente que a Osha olhou de uma forma assim, não tão agressiva pro cara, então eu não entendi muito bem, só que quando eles entregaram a cabeça do cão felpudo, cara, eu falei assim, caralho, mais um lobo que foi pro saco. E agora a grande questão é, será que Lord Bolton vai eliminar o Rickon? Ou será que ele vai usar isso como arma contra o Jon Snow? E isso nos leva a mais uma questão. Lá na muralha, Jon Snow eliminando os seus traidores. E, cara, eu senti um impacto tão grande na cena, porque basicamente o Jon Snow chega, escuta todos eles, olha pro Olly com aquela cara assim, pô, logo você me traiu, e nesse ponto de logo você me traiu, ele vai lá e corta a corda, todos morrem, e na hora que o Ed Doloroso fala com ele, você tem que queimar os corpos, aí ele fala, não, você queima os corpos, entrega o manto de Lorde Comandante e entrega o Castelo Black para o Ed Doloroso, deixando claro, a minha patrulha acabou. Cara, esse momento, agora eu visualizei, Jon Snow realmente morreu e agora temos uma outra pessoa. Provavelmente vai ter algumas diferenças, ele vai ser um pouco, talvez mais cruel, um pouco mais Stark, ou quem sabe, um pouco mais Targaryen. A especulação vale, tudo que vale, porque a gente já viu vários elementos. E eu não podia esquecer, né, da Daenerys, que estava em Vaes Dothrak e foi entregue lá as calices, ela tiraram a roupa dela e tal, e pelo que parece, ela vai ser julgada, porque como o Khal Drogo morreu, ela deveria ir para Vaes Dothrak e ela não foi. Ela saiu pelo mundo e na lei dos Dothraks isso é proibido, então provavelmente ela vai ser julgada e sentenciada a alguma coisa. Aí vem a questão, será que o Jor-El vai salvar ela? Será que os dragões vão chegar lá e salvar ela? O que vai acontecer? Será que ela vai convencer os Dothraki a lutar por ela? Porque aí ela vai triplicar o exército dela, ou quadruplicar o exército dela, e assim ela pode tomar o Westeros. Cara, eu fiquei muito emocionado com esse episódio, porque trouxe várias informações. A gente viu que realmente o Jon Snow morreu. Aquilo que o ator falou há muito tempo atrás, que o Jon Snow definitivamente tinha morrido, porque ele realmente morreu. O cara que voltou é um Jon Snow, ou talvez um Jon Stark, ou Jon Targaryen, completamente diferente do cara que morreu. Provavelmente ele vai mudar, vai ter um pensamento diferente, porque o cara morreu e voltou à vida. Então ele não quer morrer novamente. Cara, eu gostei muito do episódio e eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse terceiro episódio de Game of Thrones. Coloca aí nos comentários a sua opinião e o que você espera para os próximos episódios. Será que o Jon Snow realmente mudou? Coloca aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo. Sim, galera, chegamos no momento que todos vocês esperam aí, que é o momento de trazer o salve do canal. Então, sem mais enrolação, Alessandro Marcelo Buna, salve pra você. Léo Belmonte, salve pra você. João Vitor Cruz, salve pra você. E o Wendel Santos, salve pra você. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like aí, compartilhe com os amigos. Fale que aí tem o salve do canal para eles preencherem o formulário também. E é isso aí, muito obrigado e até o próximo!